Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos estar dando alguns exemplos e explicações aqui sobre as derivadas, né? Nós já começamos a ver o conteúdo de derivada sobre a definição. Então, lembrando, qual é a definição de derivada? Nós definimos que a derivada de uma função, né, o f' é igual ao limite quando h está tendendo a zero da função composta f de x mais h, menos a função original que é a f de x, tudo isso dividido por h. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma derivada de uma função como essa daqui, ó, f de x igual a 5x menos 3. A primeira coisa que eu preciso é construir a função composta dela. Então, quer dizer, a f de x mais h é a mesma função original, só que onde estava a variável x, agora eu vou ter x mais h. Então vai ficar 5 vezes x mais h, isto menos 3. E aí você consegue substituir lá na definição. Então, substituindo na definição, a derivada da função é igual ao limite, quando esse h está tendendo a zero, da função composta f de x mais h, que eu conheço que vale 5, que multiplica x mais h menos 3. Isso tem que ser subtraído pela função original, que eu conheço que vale 5x menos 3. E lembrando que todo esse quociente tem que ser dividido por h. Então, quando você fizer isso, você vai ter o limite de h tendendo a zero, fazendo distributiva aqui, né? Eu vou fazer aqui a distributiva. Então, 5 vezes x, 5 vezes h. Aqui eu também preciso fazer o jogo do sinal, né? Então, quando você fizer isso, você vai ter aqui, ó, 5x, 5 vezes x, mais 5h, 5 vezes h, menos 3. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar, então, menos 5x, e aqui menos com menos vai ficar mais 3. Isso daí dividido pelo valor de h. Então, você vai ter o limite de h tendendo a zero. E aí você consegue identificar que 5x pode ser cancelado com 5x aqui, e o menos 3 com mais 3 também, que vai me dar zero. Então, a única coisa que te resta aqui é o valor 5h dividido por h. 5h dividido por h me dá 5. Então, você vai ter limite de h tendendo a zero de 5. Como eu não tenho substituição aqui, né, não tenho uma variável h para substituir o zero, o nosso valor do limite é o valor 5, tá? Então, aqui nós teremos o resultado do nosso primeiro exemplo aqui, né, utilizando a definição, ok? Então, agora a gente vai concentrar nossos esforços para poder utilizar a tabela de derivadas. Então, na tabela de derivadas tem algumas regrinhas que já está lá no material, que vocês podem consultar tranquilamente. Lá tem 20 regrinhas, mas são mais, tá? São 36, se eu não me engano, 36 regras de derivadas, e vocês não precisam saber isso de cor. Algumas vocês vão acabar sabendo de cor, porque vocês vão fazer bastante exercício, e automaticamente vocês vão memorizar isso, que é uma coisa natural para quem estuda e faz exercícios. Mas não tem obrigação de sabê-los todos de cor. Alguns eu vou estar cobrando de vocês que vocês saibam de cor realmente, que são aqueles mais básicos, né? Então, dessas 20 regras aí, a gente vai precisar saber pelo menos umas 10 regras de cor, mas o restante não, tá bom? Então, eu vou falar aqui para vocês quais são as regras que são fundamentais. A primeira delas, toda vez que a minha função for uma constante, se a minha função é uma constante, vamos lembrar que a derivada dessa função sempre é igual a zero. Sempre, sempre. Então, se você tiver lá y igual a 6, quem é a derivada disso? A derivada disso vai ser igual a zero, tá bom? Então, sempre que eu estiver fazendo a derivada de uma constante sozinha, eu sei que o valor dessa derivada vai ser igual a zero. A segunda regra é a regra para quando
eu tenho uma constante multiplicando a variável x. Nesse caso, a derivada da minha função vai ser exatamente o valor da constante. Isso acontece quando a variável x está sozinha, ou seja, ela tem expoente 1 aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber qual é a derivada de 8x. A derivada de 8x vai ser igual a 8. Eu quero saber a derivada de 6t. A derivada de 6t vai ser igual a 6. Eu quero saber quem é a derivada de 10z. A derivada de 10z vai ser igual a 10. Mas agora, não sei se vocês observaram aqui, eu dei 3 exemplos de funções, cada uma delas com uma variável diferente. A primeira, a variável era x, a segunda variável era t e a terceira variável era z. Então, quando você fizer a derivada, obrigatoriamente você tem que indicar qual foi a variável que fez aquela derivada. Eu fiz aquela derivada em relação a quem? Então aqui, quando eu fiz a derivada aqui de 8x, eu sei que o resultado é 8. Só que na frente você vai escrever agora 8dx, para dizer que ela foi diferenciada em relação à variável x. A outra, eu tinha aqui 6t, então quando eu fizer a derivada eu vou colocar 6dt, para dizer que eu fiz a derivada daquela função em relação à variável t. A outra função aqui era 10z, eu sei que o resultado é 10, só que você vai colocar 10dz, para dizer que você fez aquela derivada em relação à variável z. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar aqui no final da derivada o diferencial, para dizer em relação a quem eu fiz aquela derivada, tá certo? Principalmente quando vocês estiverem trabalhando com integrais, porque aí a integrais vocês podem ter mais de uma variável. Se eu não tiver explícito ali qual é o diferencial, eu não consigo realizar de jeito nenhum a integral, tá bom? A terceira regra que nós vamos utilizar é para quando essa minha função possui uma potência. Então, se tiver x elevado a uma potência qualquer, a um número qualquer, quem é a derivada dessa função? Vai ser essa potência multiplicando a variável x, só que agora a potência vai ter uma unidade menos 1. Eu vou colocar logo aqui o diferencial no final para dizer que eu fiz a derivada em relação à variável x. Então, se você tiver uma função como essa daqui, ó, supomos que eu tenha y igual a x elevado à quinta. Então eu sei que a derivada disso vai ser o expoente 5 vezes a variável x elevado ao expoente 5 menos 1 dx. Ou seja, você vai ter aqui 5x elevado à quarta dx. Então, o expoente vem para frente da variável multiplicando, né? Continuo com a variável normal do jeito que ela tinha ali, só que agora o expoente da variável vai perder uma unidade. Isso serve para qualquer número inteiro. Olha um outro exemplo. Supomos que eu tenha y igual a x elevado a menos 3. Quem vai ser a derivada dessa função? Vai ser menos 3, que multiplica x elevado a menos 3 menos 1 dx, né, para dizer que eu estou fazendo derivada em relação à variável x aqui, ó. Então o resultado vai ser menos 3 que multiplica x elevado menos 3 menos 1 vai ficar menos 4 dx, tá? Então o expoente pode ser negativo também, tranquilamente. Mais um exemplo. Supomos que eu tenha lá x elevado a meio. Qual é a derivada de x elevado a meio? A regra é a mesma. O meio passa para frente, multiplicando a variável x, e o expoente meio tem que perder uma unidade. E aí você vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum aqui, né? Então, a derivada vai ser igual a meio vezes
x elevado a meio menos 1. Quanto que é meio menos 1? Vai dar menos meio dx. Então aqui nós teríamos a nossa derivada em forma de potência fracionária. E assim sucessivamente. Vou dar mais um exemplo. Pode ser um número decimal também. Supomos que eu tenha x lá elevado a 0,8. Quem que vai ser a derivada disso? Vai ser 0,8 vezes x elevado a 0,8 menos 1. Ou seja, a nossa derivada vai ser 0,8 vezes x elevado a menos 0,2 dx. Então é a regra da potência. É uma regra que nós vamos utilizar com muita constância, tá? Então vamos precisar sabê-la de cor, porque nós vamos utilizar com muita veemência, né? Eu posso dizer assim. Então todas as regras que eu falei até agora a gente precisa saber de cor. Então a primeira delas é a regra da constante. Então se eu tiver uma constante qualquer, eu preciso saber isso daqui de cor, tá? Então eu sei que a derivada de uma constante vai ser igual a zero. Se eu tiver uma constante multiplicando a variável, a derivada vai ser a constante. E se eu tiver a variável elevado ao expoente, eu sei que a derivada vai ser o expoente multiplicando a variável, e esse expoente vai perder uma unidade, ok? Tem outras regras que são muito importantes também. Vou falar mais uma aqui para vocês, que é muito interessante. É para quando eu observar que a minha função ela é um produto, uma multiplicação. Então eu observei que lá na minha função existe uma multiplicação. Como é que eu faço a derivada dessa função quando existe multiplicação? Você vai fazer da seguinte forma: conserva a primeira parte vezes a derivada da segunda, mais conserva a segunda parte vezes a derivada da primeira. Então eu vou ter duas partes multiplicando, que eu chamei aqui de u e de v. Quando eu quiser fazer a derivada de u vezes v, vai ser u vezes v', ou seja, é o u normal vezes a derivada de v, mais v vezes o', ou seja, o v normal vezes a derivada de u. Vamos dar um exemplo. Supomos que eu tenha essa expressãozinha aqui, ó, 8x menos 3 multiplicando 4x menos 1. Quem é a derivada dessa função? Segundo a regra, eu tenho que chamar a primeira parte aqui de u e vou chamar a segunda parte aqui de v. Fazendo isso, eu sei que eu vou conservar o u, ou seja, 8x menos 3, vezes a derivada de v. Vou abrir o parênteses aqui. Quem é a derivada de v? Bom, eu sei que a derivada de 4x é 4, menos a derivada de 1. 1 é uma constante. Derivada de uma constante eu sei que é 0, então vou colocar 0 aqui, ó, tá? Mais a parte v, que é 4x menos 1, vezes a derivada de u. A derivada de u, derivada de 8x, eu sei que é 8, menos a derivada de 3, que é uma constante, vai me dar 0. Então a derivada da expressão aqui, ó, ficou, vamos arrumar, né? 8x menos 3, que está multiplicando 4 aqui, porque 4 menos 0 é 4, né? Mais 4x menos 1, que está multiplicando 8, porque eu sei que 8 menos 0 me dá 8. Resolvendo a distributiva aqui, você vai ter que multiplicar 8x vezes 4 e menos 3 vezes 4. 4x vezes 8 e menos 1 vezes 8. 8x vezes 4 vai ficar 32x. Menos 3 vezes 4 vai ficar menos 12. 4x vezes 8 vai ficar 32x. Deixa eu corrigir aqui. 32x. Menos 1 vezes 8 vai ficar menos 8. Então, o resultado final vai ser 32x
mais 32x, ou seja, 64x, menos 12 com menos 8 vai ficar menos 20. E aqui você tem a regra do produto sendo utilizada. Então vamos recapitular. Como é que faz a regra do produto? Conserva a primeira vezes a derivada do segundo, mais conserva a segunda vezes a derivada da primeira. Bom, professor, então quer dizer que se tem regra do produto, também tem regra da operação inversa do produto. Que é a operação inversa do produto? O quociente, a divisão, né? Então se eu tiver aqui, ó, um quociente onde a parte de cima é U e a parte de baixo é V, como é que eu faço a derivada de uma fração, derivada de um quociente? Então vamos continuar. Nós vimos a regra do produto, agora vamos ver a regra do quociente. Então como é que eu faço a regra do quociente? Lembrando que quociente é a divisão, uma fração, operação inversa daquela fração, né? Então, se eu tiver uma função que a parte de cima é U e a parte de baixo é V, como é que eu faço a derivada de uma fração, a derivada de um quociente? A derivada de um quociente, a regra é assim, é uma fraçãozinha também, tá? Vai ser a de baixo, V, vezes a derivada da de cima, U, menos a de cima, U, vezes a derivada da de baixo, V, isso sobre a parte de baixo elevado ao quadrado, tá? Então, é a parte de baixo vezes a derivada da de cima, menos a parte de cima vezes a derivada da de baixo, tudo isso sobre a de baixo elevado ao quadrado. Vamos dar um exemplo para vocês como é que a gente pode empregar isso. Supomos que eu tenha lá uma função que é desse jeito aqui, ó. É 5x menos 1 dividido por 2x mais 3. Então é uma fraçãozinha. A parte de cima aqui é o nosso U e a parte de baixo aqui é o nosso V. Então 5x menos 1 é o U. E a parte de baixo, que é o V, 2x mais 3. Segundo a regra, a derivada disso vai ser a de baixo, 2x mais 3, vezes a derivada da de cima, derivada de 5x me dá 5, e a derivada de menos 1 é 0, que eu nem vou colocar, tá? Então, a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima, que é o 5x menos 1, vezes a derivada da de baixo. A derivada de 2x mais 3, derivada de 2x me dá 2, de 3 me dá 0, eu nem vou colocar. Tudo isso pela de baixo, que é 2x mais 3 elevado ao quadrado. Então, a derivada vai ficar, ó, fazer a distributiva ali, né? 2x vezes 5, 10x. 3 vezes 5 vai ficar 15. Depois, menos 5x vezes 2 vai me dar menos 10x. E aqui vai fazer o jogo inicial, né? Então fica menos com menos, vai ficar mais 1 vezes 2, que me dá 2. Tudo isso sobre o de baixo, que é 2x mais 3, isso elevado ao quadrado. Então a derivada vai ser, ó, vou cancelar esse 10x aqui menos 10x, então ficou 15 mais 2. 15 mais 2 me dá 17, dividido por 2x mais 3 elevado ao quadrado. Então aqui está a regra do quociente. Então é de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Tem uma outra regrinha que é bastante importante também que a gente vai utilizar, é quando a sua função é uma exponencial. Então se eu tiver e elevado a x, a derivada de e elevado a x é igual a ela mesma, ela não se altera, tá? Ela não vai ser alterada. Então a derivada da exponencial vai ser igual a ela mesma, não vai ser alterada. Outra regrinha que eu preciso saber também é para quando eu estiver trabalhando com ln de x. Ln é log, né? É o log na base e. Quem vai ser a derivada do log na base e?
vai ser 1 sobre x. Em ambos os casos aqui eu não posso esquecer de colocar o diferencial que é dx, tá certo? Então, é uma outra regrinha muito utilizada que eu preciso saber também. Mais uma regrinha aqui só para a gente poder fixar, que eu também preciso memorizar, são as trigonométricas. Derivada de seno, eu preciso saber quem é derivada de cosseno, e eu preciso saber também quem é a derivada de tangente. Pelo menos essas três eu preciso saber. Quem é a derivada da função seno? A derivada da função seno é a função cosseno. Então, derivada de seno de x nada mais é que cosseno de x, tá bom? Outra coisa que eu preciso saber é a derivada de cosseno. Quem é a derivada de cosseno? Derivada de cosseno é menos seno de x. Então, derivada de seno é cosseno e derivada de cosseno é menos seno. Tem que tomar cuidado ali com o sinalzinho, tá bom? E a da tangente? Quem é a derivada de tangente? Derivada de tangente é secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x. Vamos lembrar que eu estou dando 3 exemplos trigonométricos aqui, mas na verdade são 6, tem outras 3 regras lá. Vocês conhecem já a função seno, vocês já conhecem a função cosseno e já conhecem a função tangente. Quem que é tangente? Tangente nada mais é que seno dividido por cosseno. Nós vamos conhecer e trabalhar com mais 3 funções. A primeira delas é a função cossecante. Quem é cossecante? É o inverso da função seno. Então, quando eu estou falando em cossecante, é o inverso da função seno. Também eu preciso saber da função secante. Quem é a função secante? É o inverso da função cosseno. A função secante é o inverso da função cosseno. E eu vou ter a função cotangente. Quem que é a função cotangente? É o inverso da função tangente. Opa, mas eu acabei de ver aqui que a função tangente é seno sobre cosseno. Então, cotangente vai ser o contrário. Vai ser cosseno dividido por seno, tá? Então, a gente vai utilizar bastante essas regrinhas aqui para poder fazer cálculo de derivadas imediatas. Imediatas porque eu estou utilizando a tabela, ok? Bom, agora a gente vai começar a ver uma derivada um pouquinho mais complexa, chamada de regra da cadeia. Regra da cadeia. Por que ela recebe esse nome? Porque a sua função, na verdade, não será uma função qualquer, não vai ser uma função simples, vai ser uma função composta. Ou seja, é uma função f composta de uma outra função g. O que significa isso? Significa que dentro da sua função f, você vai ter uma outra lei matemática, que é a lei matemática g. Então, quando acontece isso, a gente diz que tem uma função do tipo composta. Por exemplo, supomos que eu diga lá para vocês que eu tenho a função f igual a cosseno de x e tenha a função g igual a 6x menos 1. Se eu quero descobrir quem é a f composta de g, significa que no lugar da variável x aqui da f, eu tenho que colocar a lei matemática inteira da g. Então, eu sei que a função f era cosseno de x, só que agora não vai ser x, vai ser cosseno de alguma coisa. Quem vai ser essa coisa? Vai ser a minha lei matemática lá da g, que no caso vai ser 6x, desculpa, 6x menos 1, tá? Não pode esquecer do diferencial, né? Então é 6x menos 1 dx. Então
a derivada vai ser cosseno de 6x menos 1 dx. Então vocês vão encontrar várias situações como essa. Por exemplo, supomos que eu tenha lá e elevado a 3x menos 1. O que eu tenho aqui é a função e dentro da função e eu tenho a função linear que é 3x menos 1. Quem é a derivada dessa função? Então, a regra da cadeia sempre vai ser feita da seguinte forma. Eu vou fazer a derivada da função que está para o lado de fora, vezes a derivada da função que está para o lado de dentro. A função que está para o lado de fora é a função e. E eu sei que a derivada de e elevado a x é igual a ele mesmo. Então, ficaria e elevado a 3x menos 1. Vezes a derivada da função interna, que é 3x menos 1. Ou seja, você vai ter aqui e elevado a 3x menos 1, vezes a derivada interna aqui, que vai dar 3 dx. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês verem. Supomos que eu tivesse a função 3x mais 2 elevado ao quadrado. Então, a regra que eu tenho fora aqui é uma potência e a regra que eu tenho dentro é uma linear. Quem vai ser a derivada dessa função? A regra da potência vai ser 2, né? Porque o expoente veio para frente multiplicando. Multiplicando 3x mais 2 elevado a 1, vezes a derivada da função interna, que é 3x mais 2. Ou seja, você vai ter aqui 2 que multiplica 3x mais 2 elevado a 1 dá 3x mais 2 mesmo, 3x mais 2. Vezes a derivada interna, a derivada de 3x mais 2 me dá 3 dx. Ou seja, eu tenho aqui 6 que multiplica 3x mais 2 dx, né? Se você quiser, pode fazer a distributiva ainda, ficaria aqui 18x mais 12 dx, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma função composta utilizando a regra da cadeia. Vamos ver mais um caso que a gente poderia estar empregando isso. Supomos que você tenha lá uma função como essa daqui, ó, terceira. Y é igual a cosseno de x dividido por e elevado a x. Opa! Então, o que eu tenho agora aqui é um quociente, uma derivada do quociente. Como é que faz a derivada do quociente? A regra era o de baixo, e elevado a x, vezes a derivada do de cima. Quem é a derivada de cosseno? A derivada de cosseno é menos seno de x. Menos o de cima, quem é o de cima? Cosseno de x. Vezes a derivada do de baixo, que é igual a e elevado a x mesmo. Tudo isso daqui pelo de baixo, que é e elevado a x ao quadrado. De baixo elevado ao quadrado. Então, fazendo o jogo de sinal, colocando aqui o diferencial, né, dx. Então, fazendo o jogo de sinal aqui, nós vamos ter, ó, menos, né? Eu vou colocar o e elevado a x em evidência. Então, ficaria e elevado a x seno de x mais cosseno de x, tudo isso por e elevado a 2x, que eu fiz aqui já a regra da potência de potência. Então, mais um caso que eu poderia estar utilizando a regra da cadeia. Vamos dar mais um exemplo. Supomos que eu tenha lá a seguinte funçãozinha, ó, um produto agora. Y é igual a x elevado ao cubo vezes seno de x elevado à quinta. Quem é a derivada disso? A derivada do produto é a derivada da primeira, então a derivada de x elevado ao cubo. A derivada de x elevado ao cubo é 3x ao quadrado. Vezes o segundo, que é seno de x elevado à quinta, mais a primeira normal, que é x elevado ao cubo, vezes a derivada do segundo. Quem é a derivada de seno? A derivada de seno é
cosseno de x elevado à quinta. Só que agora aqui ela é composta, então vezes a derivada interna. Que é a derivada interna, né, de x elevado à quinta. Então você vai ter como resultado aqui 3x ao quadrado, que multiplica seno de x à quinta, mais x ao cubo, que multiplica cosseno de x à quinta, vezes a derivada de x à quinta, que vai me dar 5x elevado à quarta, tudo isso dx. E aqui está a derivada do produto. A gente poderia ainda fazer umas simplificaçõezinhas, mas basicamente é isso, tá? Então, a regra da cadeia sempre é a derivada da função que está para o lado de fora vezes a derivada da função que está para o lado de dentro.